Você foi convidado para dar depoimento em algum processo trabalhista e não faz menor ideia de como é que isso vai agir? É verdade. Quer dizer, às vezes não. O que é que você vai falar? Se pode ser a favor ou contra alguém? Se pode falar qualquer pergunta que o pessoal quiser, independentemente de ser juiz ou não? Se o seu dia de trabalho vai ser abonado? Se você realmente pode faltar sem nenhum problema? Preste atenção nesse vídeo, que ele é feito para você. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia, e nesse vídeo a gente vai tratar como é que a testemunha no processo trabalhista deve agir. Primeiro ponto, a testemunha ela tem que ser comprometida com a verdade, ela tem que falar a verdade. Ela não está lá para prejudicar ou favorecer seu ninguém. Então, quando o autor for fazer lá o pedido para que alguém preste um depoimento, tem que primeiro perguntar: fulano, fulana, tu gosta de falar a verdade? Quando a pessoa disser sim, aí a próxima pergunta tem que ser: olha, tu pode ir lá no processo dar um depoimento para falar a verdade? Como a primeira resposta foi sim, a segunda pergunta ela vai ser uma validação da primeira. E aí a pessoa ela vai poder ir. Só que às vezes a testemunha está com medo de ir para o processo porque vai ser perseguida, porque o emprego iniciou agora e está com medo de faltar. Como é que vai agir nessa situação? Pode ir sim. Levando em consideração que você está indo para a justiça para apresentar a versão que você presenciou, isso significa que você está colaborando com a justiça. Então, se você está fazendo um serviço público essencial à justiça, você não vai levar falta lá no seu trabalho. A justiça vai entregar uma declaração de comparecimento e isso funciona como se fosse um atestado médico. O patrão lá vai ter que lhe pagar o seu dia de serviço. Então, não precisa ficar preocupado com a questão do trabalho lá, não. Só precisa avisar o patrão antes, dizendo: ó, patrão, a justiça me chamou para dar depoimento sobre um negócio que eu vi aí no passado. Tá resolvido. Você vai ser remunerado por esse seu serviço essencial à justiça. A justiça ela só consegue funcionar verdadeiramente se existir verdade em tudo que está sendo colocado no processo. Nesse momento, surge o segundo ponto. A testemunha, se ela tem a obrigação de sempre trabalhar com a verdade, então ela não vai favorecer ou prejudicar seu ninguém. Ela vai falar apenas o que ela viu, o que ela ouviu, o que ela realmente sabe. Não é aquela história de ouvir dizer, fulano falou. Porque se fulano tiver faltado com a verdade e alguém tiver repetindo essa história que não é verdadeira, ela vai estar também faltando com a verdade. Testemunha é aquela pessoa que realmente viu as coisas, presenciou as coisas, de forma direta ou indireta. Então, se alguém, por exemplo, saiu de uma empresa de 8 horas da noite e você não estava trabalhando com ela, mas você estava do lado de fora, vendendo picolé, por exemplo, vendendo quentinha, vendendo cachorro quente, e viu a pessoa saindo da empresa às 8, quando na realidade o horário de todo mundo é às 6, embora você não estivesse vendo a pessoa trabalhar dentro da empresa, ela saiu da empresa às 8. Observe que esse depoimento é um depoimento válido, porque a pessoa vai dizer o que é que estava vendo. Testemunha é isso. Quem vê, quem ouve, quem realmente sabe da realidade dos fatos. E é nesse momento que surge um terceiro ponto. A testemunha é aquela que tem capacidade de dar o depoimento. Então, como é que um cego vai dizer que viu um acidente, se ele não dispõe da sua visão? Como é que um surdo vai dizer que ouviu alguém gritando com o outro, falando um monte de palavrões, fazendo um assédio moral com palavrões, se ele não dispõe da audição? Por essa razão é que os sentidos que vão validar aquele depoimento, os sentidos que são necessários para ter presenciado aquela situação, ela precisa existir. Do contrário, não tem como essa testemunha ser válida. Outro ponto é: testemunhas, elas precisam ter mais do que 16 anos, porque a lei presume que quem tem menos do que 16 anos tem medo dos pais, tem medo dos tios, tem medo de alguma coisa e vai acabar sendo conduzido por um caminho que não é o da verdade. As crianças, por exemplo, em regra, elas brincam demais, elas têm uma mente muito lúdica, então é natural que elas mesclem fantasia com realidade e isso faz com que a verdade não venha aos autos. Por essa razão também é que as pessoas que não têm a faculdade mental correta também não possam dar o depoimento. Quando a gente leva em consideração que a testemunha tem que ser alguém que seja realmente isenta, nem queira que ninguém ganhe ou perca, seja compromissada realmente com a verdade, surge a questão dos familiares. Pai, mãe, irmão, esposo, esposa, as pessoas na linha reta, vovó, neto, bisneto, as pessoas que são muito próximas da família, elas têm a tendência de querer ajudar o familiar. Então a lei ela já disse: olha, essas pessoas elas têm interesse que uma das partes ganhe. Então ela não pode dar depoimento nenhum. Elas não têm sentimento isento o suficiente para dar esse depoimento. Observe que a lógica da lei é: toda pessoa que tem sentimento muito forte, muito intenso, que pode influenciar para sim ou para não, em favor ou desfavor de uma das partes, ela não pode ser testemunha. Testemunha, ela realmente tem que estar compromissada com o que ela presenciava, com o que ela via, e não com as partes. A testemunha, portanto,
ela tem que ficar sem ter contato com ninguém da audiência durante a audiência. Se ela estiver ouvindo a audiência, então ela não tem mais serventia, porque ela já foi contaminada pelo que estava acontecendo lá dentro. A função do testemunho é trazer a realidade do que existia lá, e é por isso que existe a necessidade de várias testemunhas. Só tem condições de uma pessoa falar exatamente a mesma coisa várias vezes ao longo de vários anos, se ela, das duas uma, ou ela foi excepcional e tiver memória fotográfica, ou se ela tiver decorado uma história. Aí ela vai continuar falando a mesma coisa sempre. Só que se ela está falando a verdade, a nossa mente, ela sempre reduz, aumenta algumas coisas à medida que você vai contando a mesma história. Se você fizer uma redação por mês ao longo de um ano inteiro, quando você for comparar a primeira redação com a 12ª redação, você vai ver que a primeira versão e a última, elas vão ter um monte de coisa que não se batem mais de jeito nenhum, porque a nossa mente funciona desse jeito. É por essa razão que o depoimento ele tem que estar isento de qualquer ouvida de qualquer outra pessoa. E aí, no fundo, no fim da audiência, se o juiz entender que as versões elas estão muito díspares, estão muito contraditórias, aí o juiz pode fazer uma cariação, colocando aquelas duas testemunhas que foram muito contraditórias, para verificar de onde é que está vindo realmente a verdade e de onde é que surgiram coisas que não são verdadeiras. Então, o seu compromisso é com a verdade, é com o que você presenciava. Quando você entra na audiência, na sala de audiência, o juiz vai indicar qual é a cadeira que você senta e a partir daquele momento você não pode ter contato com ninguém. Então, mesmo que alguma pessoa faça a pergunta, se o juiz não está autorizando, você não deve responder. Só deve responder depois que o juiz faz a pergunta, porque aí sim vai ser colocado na ata o que realmente é importante para que o juiz dê uma sentença o mais justa possível. Tem que ser objetivo. Fale só o que o juiz está perguntando. Não vá falar um monte de coisa, não. Porque senão a audiência demora demais. E o que é pior de tudo, você pode correr o risco de acabar se confundindo com a sua realidade, com os outros empregos que você já teve, e acabar trazendo fragmentos de histórias de outros empregos, ou até mesmo de você, para dentro do processo. E aí confunde completamente. Se o juiz estiver confuso, o juiz vai achar que você está faltando com a verdade. Então o ideal é, seja objetivo, responda só o que o juiz está perguntando. Evite fazer aquelas conversas bem grandonas. Afinal de contas, o juiz ele não é terapeuta, ele não está lá para ouvir essas conversonas bem grandonas. O juiz está para fazer o julgamento de um processo. E é por essa razão que ele precisa ser direcionado dentro do que você presenciava. Normalmente os juízes sempre iniciam a audiência perguntando: você é amigo ou inimigo das partes? Amizade para a justiça é aquele irmão que a gente escolhe. É aquela pessoa que entra na sua casa sem tocar na campainha, chama a mãe de tia, bota os pés em cima do sofá, abre a geladeira sem pedir licença, toma a última cerveja que tem. Isso é um irmão que a gente escolhe. Então amizade íntima para a justiça não é namoro, não tem nada a ver com dormir de conchinha. Amizade para a justiça é isso. É o irmão que a gente escolhe. Então se a pessoa é muito amiga de alguém, ela vai querer que a outra ganhe. Então se você nem sabe qual é o endereço da casa da pessoa para quem você vai dar o depoimento, então você não é amigo, você é colega de trabalho. O brasileiro ele é muito espirituoso. É mesmo? Ele encontra uma pessoa numa festa qualquer aí, vê uma, duas, três vezes na vida e já começa a chamar os outros de amigos. Então, tenha cuidado dessa questão, porque o juiz pode acabar se confundindo. Você pode confundir um simples coleguismo normal de qualquer pessoa, de quem vive em sociedade, com uma amizade íntima que é incompatível com um depoimento. Tem juiz também que pergunta: você tem interesse que alguém ganhe o processo? E aí sua resposta tem que ser bem clara. Doutor, vim aqui para trabalhar com a verdade, vim aqui para falar o que eu vi. Se fulano ou beltrano vai ganhar ou perder, não é da minha conta. Vim para falar a verdade, ponto final. E como é que você vai falar com o juiz? Senhor, senhora, doutor, doutora, no máximo, coloque com excelência. Vai evitar outras formas de tratamento para não ficar complexo demais e você acabar tratando um pronome de tratamento de forma inadequada. Gostou desse conteúdo? Dá um joinha, acha que pode contribuir para alguém, compartilha com essa pessoa e lembre sempre, quem não luta pelos seus direitos não merece os direitos que tem.